Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto quando Deus abre o caminho. Esse texto é da irmã Denise Soares. Ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi, como vocês já sabem. Eu só vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos orar. Senhor Jesus, que possamos aprender contigo e nos lembrar a cada dia que só o Senhor pode nos abrir o caminho, que estejamos atentos para isso. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, especificamente os meus. E fica conosco, é o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje bíblico está em Romanos, capítulo 1, versículos de 8 até o 13. E diz assim, ó, oração de agradecimento. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Isso é Paulo, né, o apóstolo Paulo dizendo essas coisas para os romanos, né? Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito ir vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, eu quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido em outros não-judeus. Amém? Bem, então, a irmã Denise escolheu, desculpa, a irmã Daniela escolheu o texto, o versículo 10, que diz: E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, o Paulo, o apóstolo, ele sempre se lembrava dos irmãos dele que moravam em Roma. E sempre se lembrava de orar por eles e alimentava o seu coração o desejo de ir vê-los. Então ele tinha um carinho especial por aqueles irmãos e ele tinha vontade de ir lá pessoalmente ver cada um dos irmãos romanos que se converteram a Jesus Cristo. Então ele queria muito que um dia eles tivessem esse momento de comunhão com Cristo, juntos pessoalmente, que eles pudessem compartilhar as coisas que estavam aprendendo e que tinham vivido. E ele já tinha planejado esse encontro várias vezes, mas sempre acontecia alguma coisa. É o que ele diz aqui no versículo 11, ó. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Então, por enquanto não tinha dado, né? Então ele estava aqui dizendo que ele precisava que o Senhor então abrisse aquele caminho. Mas o apóstolo entendeu que ele só ia conseguir cumprir esse desejo do coração dele, esse projeto, se o Senhor permitisse, se isso fosse realmente da vontade de Deus. Por mais nobre, por mais espiritual, por mais bem intencionado que fosse o desejo de Paulo, não adiantaria ele ter uma intenção boa se o Senhor não estivesse de acordo, né? Então ele reconheceu que era necessário que esse caminho fosse desimpedido pelas mãos do Senhor, porque se o Senhor não abrisse esse caminho, ele não iria. A gente sempre quer alcançar aquilo que a gente idealiza, mas o que acontece, né? A gente muitas vezes não consegue aquilo que a gente quer, que a gente sonha, e acaba ficando muito, muito frustrado. Então, essas frustrações vêm por muitos motivos. Às vezes a gente quer submeter Deus ao que a gente decidiu fazer, né? Então, em vez de a gente pedir orientação do Pai, nós queremos encaixá-los de todo jeito no nosso sonho, né? Eu me lembro, inclusive, aqui de Abraão, né, com Sara, que acabam
combinando lá de Abraão ficar com a Agar e acabam tendo um filho que não era aquilo que o Senhor tinha para eles. Não era aquele caminho que o Senhor tinha para abrir para Abraão, mas ele não compreendeu isso. E nós fazemos isso muitas vezes. Então, este filho de Abraão trouxe depois problemas, né? Acabou gerando frustrações também. Então, às vezes a gente quer fazer isso, quer submeter Deus àquilo que a gente decidiu fazer. Em outras ocasiões, a gente faz alguma coisa e acha que Deus não tem que interferir, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está apaixonada, uma pessoa que, enfim, ela já decidiu que é aquela pessoa que ela quer casar, que ela quer ficar, então Deus não precisa da opinião dele, entendeu? Já tá tudo esquematizado na cabeça dela. Mas o que a gente precisa de fato é descobrir para qual direção Deus está apontando e qual o momento ideal para trilhar esse caminho. Porque às vezes até a gente está com a ideia certa, como o apóstolo Paulo estava, né? Ir visitar Roma não era uma coisa que estava fora dos planos de Deus, mas o Senhor tinha a hora propícia para isso. E não era a hora que Paulo queria ir. Então, quando o Senhor apontar o caminho, certamente ele vai abrir esse caminho. Às vezes a gente luta tanto para conseguir uma coisa e não consegue. Por quê? Porque o Senhor não abriu aquele caminho. Agora é lógico, né? Nós temos que estar conectados com Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar, enfim, usar todos os artifícios que a palavra nos dá para que nós possamos entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus e fazer a nossa parte, né? Trabalhar em prol daquilo. Então, se não acontecer, é porque realmente não estava alinhado com a vontade de Deus ou não era aquele o momento. Então, a gente tem que estar aqui certo que o momento ideal para trilhar o caminho tem que ser o momento ideal que o Senhor nos apontar. Paulo tinha um bom desejo, o coração dele estava realmente imbuído de uma boa vontade, de uma boa coisa a ser feita, mas isso não significava que tal coisa deveria ser realizada no tempo e do modo que ele idealizava. Porque às vezes a gente faz as coisas do jeito da gente, atabalhadamente, com pressa, sem noção, sem ouvir o que o Senhor tem para nós. E assim como Paulo, a gente precisa submeter tudo aquilo que a gente anseia, que a gente deseja, que a gente quer, aqui é a vontade do Senhor. Mas a gente precisa que o Senhor abra os caminhos para que a gente possa passar. E não, porque o Senhor não abre frestinhas, Ele não abre buracos para a gente passar, Ele abre caminhos para a gente passar com tranquilidade e para a gente se dar bem. Então, mesmo que seja algo nobre da nossa parte, a gente não vai ser bem sucedido se o Senhor não for à nossa frente. E Ele só vai poder estar na nossa frente se nós dermos ouvidos àquilo que Ele tem para nos falar. Então nós temos sim que estar conectados com a vontade do Pai, temos que estar atentos, inclusive para quando Ele abre o caminho. Porque às vezes a gente pede uma coisa e demora tanto a acontecer que quando o Senhor abre o caminho a gente não percebe. Então a gente tem que estar atento a isso. Vou contar uma pequena historinha para ilustrar essa questão. Tinha um grupo de pessoas que eles estavam fazendo um processo seletivo para conseguir um excelente emprego. E aquele processo seletivo já estava quase no final, já tinham ficado poucos candidatos. E naquele dia, o facilitador do processo, ele colocou todas as pessoas numa sala e disse para ele: olha, eu estou aqui à frente desse processo e daqui, o caminho que eu vou abrir para vocês daqui é o caminho para a entrevista, que é a última parte desse processo seletivo. Então, aqueles que conseguirem passar por mim, passar pelo caminho que eu vou indicar, vai passar, então, a entrevista, que é o último procedimento para que se consiga um emprego. Então, aquele homem falou: olha, vocês têm que prestar bastante atenção, eu vou colocar para vocês aqui um questionário com 50 perguntas, 50 coisas a fazer. Vocês prestem bastante atenção e sigam
com calma, com bastante cuidado, tudo que tiver escrito lá, entendeu? Então vocês prestem atenção naquilo que eu estou dizendo, porque as instruções estarão na prova. E ele pegou e foi dando para aquelas pessoas que estavam na sala aquela prova com as perguntas, né? E as 50 questões. Então, cada um já estava super ansioso, querendo logo resolver, querendo logo passar para a próxima fase do processo. Todo mundo queria ir para entrevista. E aquela prova foi colocada na frente deles. E aí ele estava lá. A primeira questão, leia toda a prova. Segunda questão, bate palma. Segunda questão, e alto. A terceira questão, faz bolinha de papel. A outra questão, joga bolinha de papel. E assim foi, aquela sala virou um pandemônio, todo mundo rindo muito, né? Porque eram umas coisas muito engraçadas a ser feitas. Bate o pé, se abraça, puxa os cabelos, se descabela, enfim. E assim foi indo, 49º, e todo mundo, ó, correndo para poder passar para o próximo processo. E aí, no último quesito, né, estava lá assim: bom, agora que você já leu todos os quesitos, levanta, não faça nada daquilo que foi pedido nas 49 propostas anteriores, apenas levante e entregue a prova para o selecionador. Moral: apenas uma pessoa passou para a entrevista. Por quê? Porque ela estava atento àquilo que aquele homem disse. E o que foi que ele disse? Leiam rigorosamente e cumpra as instruções. E a primeira das instruções do papel era: leia todas as perguntas primeiro. Então, muitas vezes nós fazemos como esses candidatos. A gente quer fazer as coisas rápidas, do nosso jeito, não quer perder tempo e deixa de ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo. Ele está nos direcionando, mas a gente está tão apavorado, com tanta pressa, com tanto desejo de fazer, de acertar, de conseguir, que nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó: quando ele apontar o caminho, ele também vai abri-lo. Então, é certo. Se o Senhor nos diz qual caminho a seguir, certamente ele vai abrir esse caminho para nós, ok? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? Que a nossa palavra de ordem que é saudades.